Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rochirola, dia 28 de janeiro. Uma vida dedicada. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Certamente, em algum momento de sua vida, quando passa por uma prova muito difícil, você dedica seu tempo estudando e nessas ocasiões é comum dizer que estamos devorando livros. Um leitor ávido que rapidamente conclui um livro também se expressa afirmando que o devorou. Assim foi com o profeta Jeremias, que estava tão sedento por ouvir a voz de Deus que, ao deparar-se com as Escrituras, dedicou-se a se alimentar de forma apaixonada, pois sua alma estava sedenta pela palavra de Deus. A palavra nos revela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a palavra é a luz que nos conduz pelo caminho. Se você ama a Deus, ama a sua palavra. Quando abrimos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a voz de Deus por meio da palavra, nós somos conectados à sua presença. E assim como Jeremias desejava mostrar ao povo a sua fome por Deus, que era saciada pela palavra, devemos compreender que a Bíblia é o alimento para a nossa alma. Portanto, precisamos nos voltar para a palavra que nos alimenta, senão nos tornamos pessoas vazias, ressentidas, magoadas e frias. Lembre-se de que o que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a sua vida espiritual é a palavra de Deus. Então, reflita se você está vivendo ou sobrevivendo, se a sua alma está bem nutrida ou em estado de fraqueza por falta da palavra. Sua atitude de estar fazendo o devocional hoje diz muito a seu respeito. Deste modo, sua busca e dedicação contínuas o levarão a uma vida abundante. Frase do dia: tirar um tempo com Deus diariamente nos levará a viver uma vida de satisfação. Leitura bíblica. Livro de Mateus, capítulo 16. Palavra-chave: dedicação. Mateus, capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem o fermento do pão,
mas da doutrina dos fariseus. Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!